Fala rapaziada, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem por aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma franquia de jogos que eu sou apaixonado, que é a franquia Battlefield. Bom, o meu primeiro contato com Battlefield foi quando eu era criança, na época que eu tinha o meu precioso Xbox 360. E ele tinha o famoso desbloqueio híbrido, onde eu conseguia jogar jogos paralelos, né, comprados por R$ 10 na época, mas também conseguia acesso a Xbox Live e toda a loja Microsoft. Foi um certo dia então que eu instalei uma demo do Battlefield 1942 no meu console para jogar. E se eu não me engano, você podia jogar apenas um mapa, alguma coisa assim. Mas eu gostei do jogo e aquele ali foi o meu primeiro contato com essa franquia. Ao decorrer da minha vida, eu joguei e zerei muitos jogos da saga BF e junto com isso eu fui percebendo uma decadência forte deles por parte da DICE e da EA. Os títulos ao longo do tempo foram cada vez mais perdendo espaço para a campanha e focando apenas no multiplayer. Então vamos começar por partes. Primeiro falando do Battlefield Bad Company e Bad Company 2. Cara, quando eu joguei e zerei esses jogos no Xbox One, na época eles ainda estavam disponíveis no Game Pass. Eu fiquei simplesmente encantado. Os dois são uma aula de como fazer um excelente FPS com uma ótima história. No Bad Company, a história acompanha um grupo de 4 soldados desajustados do exército dos Estados Unidos: Preston Marlowe, Sweetwater Hargett e o sargento Redford, que fazem parte da unidade Bad Company, composta por militares problemáticos enviados para missões perigosas. Durante uma operação em um país fictício do leste europeu, o grupo descobre um carregamento de ouro pertencente a mercenários, conhecidos como Legião do Ouro. Movidos pela ganância e cansados de seguir ordens, os soldados desertam com o objetivo de encontrar o tesouro por conta própria. Isso os coloca em conflito tanto com as forças inimigas quanto com seu próprio exército. O jogo é muito bom e eu nem preciso falar que eu gostei bastante dele. Partindo logo em seguida para seu sucessor, o Bad Company 2. Dessa vez a história é mais séria e gira em torno da ameaça de uma arma secreta russa chamada Aurora, que pode desencadear uma guerra em escala global. A equipe é enviada em uma missão para localizar e neutralizar essa arma antes que ela caia em mãos erradas. A trama se passa em diversos cenários ao redor do mundo, incluindo florestas sul-americanas, desertos e áreas nevadas. Eu já havia jogado o BF4 na época, que é praticamente um dos títulos mais populares e relevantes da franquia, se não o título mais popular e relevante, decidindo então partir para o BF3, que para mim tem uma das melhores campanhas. A campanha segue o sargento Henry Blackburn, um fuzileiro dos Estados Unidos que tenta impedir um ataque terrorista global liderado por um ex-agente russo chamado Solomon. A história se desenrola em formato de flashbacks. Enquanto Blackburn é interrogado por oficiais da inteligência, o enredo nos leva a diversos locais do mundo, como Irã, Paris e Nova York, em uma corrida contra o tempo para evitar uma catástrofe nuclear. Diferente dos jogos Bad Company, o BF3 adota um tom mais sério e militarizado, com gráficos avançados e grandes batalhas que mesclam combate terrestre, aéreo e urbano. Para mim, naquele momento, já era uma das melhores franquias de FPS. Afinal, eu nunca tive muito contato com Call of Duty, eu cresci totalmente no modo contrário da maioria da rapaziada com relação aos jogos de tiro. Agora falando do Battlefield 4, a campanha solo segue o sargento Daniel Hacker, membro do esquadrão Tombstone. Em meio a uma crise internacional envolvendo os Estados Unidos, China e Rússia, um golpe militar na China coloca o país à beira da guerra, e o esquadrão precisa agir para evitar um conflito global. A história se passa em locais variados, como Baku, Xangai e o Mar da China Meridional, com cenas de ação intensa e grandes momentos destrutivos. Eu fiquei simplesmente encantado com a história daquele jogo na época, apesar de não ser muito longa. E joguei muito multiplayer dele, eu passava horas e horas. Ficava impressionado com a destruição dos cenários e a qualidade super detalhada dos mapas. A localização de dublagem também foi crucial para o sucesso do jogo. Foi muito bem feita e tem as icônicas falas no modo online que viraram até meme depois. Para mim foi o melhor da franquia que eu joguei, e talvez o último feito com um certo carinho pela DICE. Bom, agora partindo para uma nova era da franquia. Eu queria falar sobre o Hardline, que é o título mais diferente da saga, tendo sua história focada na polícia desta vez, não mais nos militares como era de costume. Eu joguei pouco esse jogo, mas vou falar um pouco da história dele para vocês. A campanha segue Nick Mendoza, um detetive da polícia de Miami, que se vê envolvido em uma teia de corrupção dentro da própria força policial. Ao longo da história, Mendoza busca justiça enquanto enfrenta ex-colegas e chefes criminosos em uma jornada pessoal marcada por traições. Diferente dos jogos anteriores, Hardline tem um tom mais próximo de séries policiais. O multiplayer também reflete esse novo estilo, com modos como roubo, perseguição e resgate, que colocam policiais contra bandidos em cenários urbanos e dinâmicos.
Apesar de dividir opiniões, Battlefield Hardline foi uma tentativa ousada de renovar a fórmula da franquia como uma abordagem mais voltada para o combate urbano e crime organizado. Ainda quero zerar esse jogo um dia, pois apesar de jogar pouco na época que ele estava no Game Pass, eu achei sensacional essa nova proposta da DICE. Agora sim vamos falar da nova era que a franquia seguiu sucessivamente com o Battlefield 1, meu segundo jogo favorito da saga. O BF1 mudou totalmente a metodologia de campanha da série, se passando na Primeira Guerra Mundial, agora com histórias de guerra e não um modo história de fato. Cada história de guerra você joga com personagens diferentes em locais diferentes, também podendo jogar com veículos diferentes como tanque ou avião, e claro, na infantaria terrestre, né, padrão. Aquilo foi uma mudança bem drástica para mim, pois apesar das histórias de guerra serem bem feitas e com bons personagens, ela é muito curta e te deixa com vontade de jogar mais, te forçando a partir para o multiplayer, que, sinceramente, na minha opinião, tem o melhor online de toda a franquia. O Battlefield 1 entrega simplesmente uma experiência de guerra sensacional no seu modo online, com novas armas químicas que foram inovadoras na época. Você entra com tudo naquele universo. Cada partida parece um filme e cada jogatina acaba sendo única, tornando o jogo que, apesar de não ter mais um modo história, ainda é incrível. Seu sucessor foi o Battlefield 5, agora se passando na Segunda Guerra Mundial. Ele manteve o modo história de guerra, que, na minha humilde opinião, são bem fracas em comparação ao BF1. Esse também foi um jogo que eu não joguei tanto quanto os outros. Eu fiz cerca ali de 75% das histórias de guerra, ainda não completei todas, pois não agradei muito, sinceramente. O modo online do BF5 até que é bom. Não chega nunca na experiência do Battlefield 1, mas sim, ele não é ruim. E nos entrega ótimas pérolas, como um soldado sniper negro no exército da Alemanha, que diferente da Primeira Guerra, a Segunda já adotava o regime nazista. A franquia ao longo do tempo foi cada vez mais focando no multiplayer e abandonando o modo história. E é um pouco triste isso, pois tivemos tantos títulos icônicos nessa saga e com histórias cinemáticas e excelentes. E a maior prova disso que eu falei se concretiza no atual e último título da série, o Patinho Feio Battlefield 2042. O jogo simplesmente não tem modo história, focando totalmente no online e tendo uma perspectiva futurista, afinal o nome do jogo é 2042. Para mim, com certeza, ele é o jogo mais fraco da série. Eu não acho ele ruim, mas também não acho bom. Ele adotou diversos veículos futuristas que atrapalham demais na gameplay e, sinceramente, eu não vejo motivo de jogar ele nem um pouco. A franquia Battlefield foi crucial para o mundo dos jogos. Marcou época para muita gente e foi importantíssima, apesar desse declínio triste que ela sofreu ao longo do tempo. Mas uma chama de esperança acendeu no coração dos fãs quando a DICE anunciou a produção do novo título da franquia, que está prometendo reviver essa saga de acordo com os gostos dos fãs clássicos. Recomendo vocês a conferirem os materiais que saíram sobre o jogo até agora. Eu realmente estou confiante que vai vir um jogaço. Bom, e esse foi o vídeo, rapaziada. Eu não quis me aprofundar muito na história de cada jogo. Eu não joguei todos os Battlefields também que existem, mas foi mesmo para contar um pouco da minha experiência com a franquia, falar sobre as mudanças que aconteceram ao longo dos anos. Apesar disso tudo, para mim ela é muito especial e eu gosto bastante dos jogos. E espero de verdade que esse novo jogo venha com muito foda e com aquele gostinho clássico de um verdadeiro Battlefield. Bom, um abraço pra geral e valeu, até o próximo vídeo. Olhe pra frente, dirija!